Estamos no Novembro Azul. Essa é uma campanha de saúde que se popularizou em todo o mundo e a gente sempre aproveita o mês para trazer o tema. Você sabia que câncer de próstata é uma das principais causas de morte por câncer em homens? Estima-se que até 2025, 71.730 novos casos devem ser registrados a cada ano. Além disso, o câncer de próstata ocupa a segunda posição entre os tipos mais frequentes de câncer. A melhor notícia de todas é que ele tem alta chance de cura e para que um bom diagnóstico precoce seja feito, é preciso procurar um médico e fazer exames. Se você é homem com mais de 50 anos, já passou por um urologista, certamente ele já pediu um exame. Dependendo do exame de PSA ou de toque retal, que pode estar alterado, é preciso fazer outros exames de imagem. E eu converso agora com o Dr. Gustavo, que é radiologista. Doutor, quais são os exames mais comuns para a confirmação de um diagnóstico de câncer de próstata? Sim, com relação aqui dentro da radiologia, os exames que mais nós fazemos para fazer o diagnóstico de câncer de próstata tem a ultrassonografia, através desse aparelho, e tem também a ressonância magnética que pode ser feito. Nessa ressonância, então, a gente vai avaliar se tem alguma área suspeita. Vindo então essa área suspeita, isso vai me ajudar para na hora de eu fazer a colheita no momento da biópsia, porque eu vou colher, além de várias áreas da próstata, eu vou colher também especificamente naquela região que foi suspeita pela ressonância. A biópsia é feita de que forma? Sim, o paciente é sedado, tá? É feito todo um preparo específico para esse paciente, ele precisa ir para um anestesista, o anestesiologista vai fazer uma avaliação nele antes de fazer o procedimento é feito sob sedação. Tá? Então é feito todo um preparo e nós fazemos a biópsia através do aparelho de ultrassonografia. Feito o diagnóstico, a partir da confirmação do câncer de próstata, é hora de procurar o oncologista. Eu converso agora com o Dr. Bruno. Dr. Bruno, quando o assunto é câncer de próstata, quais são os tratamentos possíveis? Perfeito. Depende, obviamente, né? A partir do momento que é feito o diagnóstico, a gente tem que saber o que tamanho que a doença está, que a gente chama de estadiamento. Se o diagnóstico foi precoce, que é o ideal, né? Por isso que a gente gostaria que todos os homens fizessem ali o seu exame do PSA, né? O exame de sangue a partir dos 50 anos, a chance de cura é elevadíssima. Alguns casos, né, se opta por fazer uma cirurgia que se chama prostatectomia, retirada do tecido da próstata, né, com, digamos, um pouco de gordura ali em volta. E o outro tratamento seria a radioterapia, né, quando a doença está localizada. Então, é como se fosse um feixe de luz que cauteriza ali, né, a região da próstata. Então, não é comum quimioterapia no tratamento do câncer de próstata? Não é comum. E mesmo quando o tumor já espalhou, a gente faz um tratamento hormonal, né? Então, aquele estigma de quimioterapia, de chegar no oncologista, ela é uma arma potente que a gente utiliza, mas assim, são situações muito específicas. Por não ser um câncer tão agressivo na maioria das vezes e ter alta chance de cura, os homens têm motivos a mais para se cuidar, prevenir e buscar o diagnóstico precoce, né? Exatamente, exatamente. Então, mais uma vez, né, os homens em questão de saúde levam mais sorte do que as mulheres, né? O câncer mais comum nas mulheres, ele geralmente tende a ser um pouco mais agressivo, que é o câncer de mama, mas geralmente os homens continuam a se cuidar menos do que as mulheres, né? Então, a mulher ela já tem o hábito, né, de consultar com o seu ginecologista, de fazer o seu exame do preventivo, mamografia, ultrassom. E o homem ele fica muito com o estigma, né, do exame do toque, que não é um exame que ele é 100% necessário, tá, na consulta, e principalmente em questão de prevenção, né, no homem que não sente nada, ele quer só ver o risco dele de ter câncer de próstata, ele pode fazer só o exame de sangue do PSA, isso já está bem tranquilo. Obviamente, né, se ele tiver qualquer queixa, ardência, sangue na urina, ele precisa muitas vezes fazer o exame do toque, tá? Mas quanto mais cedo se pega o câncer de próstata, realmente a chance de cura é de mais de 90% a 95%.
Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui o Dr. Sérgio Rogério Scrowet, urologista, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, telespectadores. Doutor, o que a gente pode completar com relação ao assunto? Para começar, o que é a próstata? Isso é muito importante, se fala muito em câncer de próstata, mas a próstata é uma glândula, uma pequena glândula, meio escondida, porque ela fica lá na pequena pelve e ela é um órgão secretor, ela produz secreções. Então uma parte do líquido seminal que é eliminado durante a ejaculação é produzido pela próstata. Além disso, ela tem uma certa função também sobre continência urinária no homem. A gente pode dizer que é uma doença silenciosa? No caso da mulher, num câncer de mama, ela consegue apalpar, sentir um nódulo. No caso do homem, ele consegue perceber quais sinais? Na realidade, o homem tem que fazer o exame independente de ter qualquer sintoma, mesmo porque os sintomas relacionados à próstata são muito mais comuns numa doença benigna chamada hiperplasia prostática. Então, quando nós, como urologistas, avaliamos a próstata, nós visamos duas coisas. Claro que, primeiro, descartar a possibilidade de câncer e, segundo, ver como esse indivíduo está convivendo com a sua próstata, quais são os sintomas que ele tem, o quanto isso compromete a sua qualidade de vida. Então, independente de sinais, sintomas, é preciso fazer esses exames com frequência. Mas existem sintomas que podem ser observados? Especificamente do câncer da próstata, quando a doença está avançada, quando o indivíduo já tem metástases, ou seja, a doença passou da próstata para outros órgãos, por exemplo, para os ossos, aí o indivíduo pode ter dores ósseas, podem ter dores nas costas, pode ter fraturas patológicas, por exemplo, e tem também os outros sintomas associados também à hiperplasia, que é a dificuldade para urinar, o que muitas vezes é o que leva o indivíduo ao médico. Na verdade, a partir dos 45 anos, quem tem um histórico familiar ou tem uma tendência para ter câncer de próstata, evidentemente, se tem um histórico familiar de um parente direto, né, como pai, irmão, tio, avô, então essas pessoas têm uma tendência maior, então tem uma incidência maior também. Então essas pessoas têm que começar a fazer o exame aos 45 anos. E as sociedades de urologia, de um modo geral, sociedade brasileira, americana, europeia, recomendo que se faça o exame preventivo de quem não tem esse histórico familiar aos 50 anos de idade. Que seria quais exames? É o exame de PSA? O exame do PSA e o toque retal. Muitas vezes tem preconceito em relação ao toque, mas o toque não é só para fazer o diagnóstico do câncer, ele serve também para mostrar o tamanho da próstata, se ele tem uma hiperplasia, que é uma doença benigna e que causa a maior parte dos sintomas urinários e miccionais, e o toque também pode mostrar um aumento de consistência, pode mostrar um nódulo que possa ser suspeito. Então, a partir daí, também você pede o PSA, que é uma substância produzida no sangue que é específica da próstata. Esse PSA é PSA, é uma sigla do inglês que significa antígeno prostático específico. Então, é uma substância produzida pela próstata, em que se detecta no sangue, né, que é específica da próstata. Outros órgãos, muito poucos, produzem PSA. Por isso que quando o indivíduo tem um PSA aumentado, fora do esperado, ele tem alguma suspeita.
Doutor, então a partir dos 45 anos com histórico familiar, a partir dos 50 anos, se não tem histórico, todos os anos deve fazer esses exames, né? Todos os anos, independente de ter sintoma ou não. Doutora, a gente tem pergunta que está chegando para a gente. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Enivaldo Vieira pergunta: boa tarde, no exame de toque eu senti um desconforto por 1 hora, mas na última consulta não senti. Por quê? Essa avaliação depende de médico para médico ou também do jeito que foi feito? Claro que isso é importante. Tem o aspecto também subjetivo, não tem dúvida, né? Claro que você tem que fazer esse toque com cuidado para não agredir o paciente. Geralmente a gente usa uma luva lubrificada, né? E muitas vezes dependendo do emocional, porque o toque em si ele é desconfortável, mas ele não é dolorido, digamos. Se o indivíduo tiver um processo inflamatório e infeccioso, ele pode ter dor ao toque. Como pode ter também ao câncer, né, se ele tiver um nódulo endurecido, então não se vai palpar, mas em princípio é um exame bem suportável, não é um exame, digamos assim, ele é um pouco incômodo, mas não é dolorido. Mais possível de fazer, nem dolorido, né? Como as mulheres também passam por exames, né, de rotina, é a mesma coisa, suportável. Doutor, tem mais pergunta, vamos lá então. Aqui no telão, o Patrick, homens participando aí do programa, tô gostando de ver, gente. Tem como identificar os tumores que crescem bem devagar e não apresentam risco? Será que o Patrick está falando dos tumores, no caso do câncer de próstata ou outros? Vamos falar então no caso da próstata, né? Tem como identificar os tumores que crescem bem devagar? Só com acompanhamento de rotina mesmo, né, doutor? Exatamente. Na realidade, o câncer de próstata tem assim, um desenvolvimento lento. Claro que existem casos mais agressivos, né? Mas você pode ter, por exemplo, um toque retal normal, no entanto, um PSA aumentado. Porque existe um PSA, então aquela substância que ela é produzida em uma determinada faixa, né? E existe uma proporção entre o volume da próstata e o PSA. O indivíduo que tem uma próstata pequena, por exemplo, como eu falei, o PSA é produzido exclusivamente pela próstata. Se você tiver uma próstata pequenininha e um PSA alto, mesmo com um toque retal normal, isto é altamente suspeito. Já tem uma suspeita. Num caso desses, você vai fazer os outros exames complementares, como é o caso, eventualmente, de uma biópsia prostática. Doutor, vamos ver qual é a próxima pergunta. Tem muita pergunta chegando, a gente vai conseguir responder algumas. Lucas pergunta, tem homens que podem ter o câncer antes dos 40? Sim, pode ter, mas é muito raro. Nós já tivemos casos de pessoas com menos de 40 anos com câncer de próstata. De um modo geral, a incidência maior é na 6ª para a 7ª década de vida. Doutor, para a gente encerrar rapidinho, prevenção. Como a gente previne? Bem, ter bons hábitos de vida, né, fazer atividade física, alimentação adequada, isso é importante. Evitar muita gordura. Quer ver, obesidade, a raça negra e a vida sedentária são 3 fatores importantes que podem levar a um câncer de próstata. Então tá. Muito obrigada pelas informações, doutor. Obrigada por ter vindo aqui esclarecer pra gente sobre esse tema tão importante, né, do Novembro Azul. É um prazer, é importante. Na verdade, o Novembro Azul é mais no sentido de conscientização, né? Claro que o indivíduo deve fazer o exame em qualquer época do ano. Talvez nesta época nós façamos muito mais em função da divulgação, mas isso deve ser feito em qualquer época do ano. É verdade. Obrigada pela presença aqui no Ver Eu Mais. agradeço a oportunidade.